Hoje é dia de leitura. Quer dicas para você e para toda a família? Então fica comigo. Está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de matemática Daniel Santos e a educadora, contadora de histórias, escritora Edith Lacerda. Muito bem-vindos ao programa. Edith, começar com você. Trouxe aí um livro que você escreveu, mostra a capa. Conte-me tudo. Primeiro, obrigada pelo convite, mais uma vez aqui no programa. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Esse livro que eu trouxe é meu livro mais recente, que se chama O Castelo ao Lado, e que é um livro de memórias de infância. Na verdade, eu escrevo em terceira pessoa, como se eu estivesse me debruçando sobre aquela infância e olhando, apesar de eu fazer parte dela. Então, se chama O Castelo ao Lado, porque ao lado da casa da minha avó tinha e ainda tem uma casa em formato de castelo. Então você imagina crescer. É na Urca, existe até hoje esse castelinho. E quando um grupo de crianças, primos, indo todo final de semana brincar na casa da avó, fora todas as brincadeiras de quintal, você ainda ter um castelo ao lado da casa da sua avó. Uhum. Então, esse castelo alimentava o nosso imaginário. É um elemento de magia, né, no cotidiano. Exatamente. Não, e tudo a ver, porque assim, a vovó, a figura da vovó e do castelo. Só por si só já é mágico. Já é, mas aí, para ainda aumentar mais esse mistério, há coisas que a gente só compreende quando a gente cresce, né? Quando a gente é criança. Não, então, a gente sabia que a dona do castelo dormia durante anos. Só quando eu cresci é que eu entendi que ela passou anos em coma. Mas na nossa fantasia, provavelmente ela estaria num hospital, mas na nossa fantasia ela morava no castelo e certamente na torre. Dormindo. Então você imagina, a Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Então a gente ficava com as brincadeiras de quintal, que muitos anos depois eu retornei a essa casa, e é um lugar tão pequeno. E aí a gente pensava assim, como é que cabia tanta criança correndo aqui? Porque pra gente era um espaço muito Vocês grande. Eram muito pequenos. Porque a gente tem uma outra noção. Dimensão, então, nesse livro, eu trago essas brincadeiras de quintal, que eram da minha infância, década de 60, a gente só brincando com o que tinha. Minha avó plantava muitas flores, então a gente brincava para desespero da minha avó, a gente mexia nas flores dela e brincava também. Então, eu vou intercalando no livro essas brincadeiras que hoje cada vez estão mais distantes por conta dessa coisa das telas e telinhas. E uma brincadeira que eu chamo de quintal, com esse imaginário e essa presença misteriosa e silenciosa, porque a gente não ouvia barulho no castelo. Possivelmente porque era uma família que vivia muito triste, né? Mas eu conto no livro, às vezes, episódios que quando a gente ouvia um barulho, pronto, então deve ser fantasma, deve ser isso, deve ser aquilo. E isso era uma coisa que ficava no nosso imaginário e no livro eu vou tecendo isso. Agora eu vou fazer uma pergunta antes de você falar mais. Pularam já muro, tentaram entrar, tocaram e saíram correndo. Exatamente. Tem um capítulo aqui que a gente fala de brincar, de tocar campainha. E esse livro tem ilustrações lindas, aquarelas lindas do André Cortes. Aí aqui mostra a campainha que ele botou aqui, bem antiga. E aí tinha a nossa brincadeira de ir tocar a campainha do vizinho e sair correndo. E aí um dia, um primo meu, eu era a mais novinha. Então eu também tenho um capítulo no livro para café com leite, porque eu era café com leite, tá? Aí meus primos meio tripudiavam de mim, porque eu era mais... Leite, pois tá vendo? Você sabe como é, né? Mas aí depois a idade vai avançando e a gente é sempre mais novo. Então, depois lá na frente a gente desconta isso. Desconta. E aí a gente ia tocar a campainha e aí um primo mais velho meu falou, vou tocar, porque esse castelo tinha campainha. Tocou...
A gente começou a ouvir barulho lá dentro, saiu todo mundo correndo, a gente nem parou para ver se alguém ia abrir a porta, né? Então isso tinha, né, da gente ficar com... E depois, uns anos depois, a senhora acordou, que eu não sei se era a senhora, se era uma moça, e viveu pouco tempo depois e aí faleceu. Então isso pra gente também foi misterioso, né? Então, mas no livro eu vou intercalando muito isso. É um livro que é escrito com prosa poética, é um livro que fala de delicadezas, de... a gente está precisando tanto de delicadeza. Muito. Então, eu acho que nesse momento, e é um livro, assim, eu tenho muito orgulho desse livro, a minha editora, que é Escrita Fina, que é do grupo editorial Zite, a coordenadora editorial, Laura Van Beckel, que é uma pessoa muito querida, ela teve essa ideia de fazer um livro mais alongado, como a Torre do Castelo. Ah, interessantíssimo. Então, todas as letras que abrem os capítulos, elas são alongadas, todas elas, É importante o que ela está mostrando, porque assim, o livro não é só a história, né? A forma como ele é... Todos os capítulos, eles têm a primeira letra assim, alongada, comprida, como a Torre do Castelo. Então, isso é muito bacana de perceber isso que você ia falar do objeto livro. Objeto livro, exatamente. É tato, é olfato, tudo é visual. É visual. E tudo acaba compondo a história, porque é todo o clima. É igual você Exatamente. chegar no teatro, né? O legal de chegar no teatro é chegar antes pra você estar naquela atmosfera, né? O cheiro do palco. Então foi um pouco pensando nisso que a gente quis aquarela no livro. Lindo, e aí tá o linda André a capa. Cortes, que é um artista maravilhoso, ele pediu o tipo de papel, que é um papel mais amarelado, né? Que então tem isso do tempo e do tempo guardado na memória. Então, assim, foi um livro escrito para mim como se eu quisesse registrar mesmo um tesouro e que eu acho que atualmente é muito pertinente porque a infância está muito presa, né, entre quatro paredes e via internet. Então, trazer um pouco isso. E aqui eu menciono algumas brincadeiras que eu brincava. Eu quero que você separe aí uns trechos. Pode deixar. Porque, inclusive, o livro que o Daniel trouxe para falar, porque Daniel gosta tanto do livro, leu tanto livro que acabou, sei lá, emprestando, perdendo, não trouxe. Ele chegou aqui hoje e falou assim, olha, eu não trouxe o livro. Mas vamos falar dele. Antes de entrar no meu livro, que é o caso do objeto, né? Eu tenho o livro, eu tenho um livro digital, eu tava relendo esses dias, mas eu não consegui achar o meu livro, a minha cópia. E eu fiquei assim, gente, seu cadê físico? o meu isso, livro? o meu, claro. Tá, fala que livro é esse? Claro. Então, o livro que eu trouxe é um livro, é um clássico da literatura, né, da pedagogia de matemática, principalmente, que é O Homem que Calculava. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. E justamente essa coisa da infância, né? Foi um livro que eu li quando criança. E ele é um livro escrito por um pseudônimo, né? Ele é escrito pelo Mal Batarran, mas que não, na verdade, ele foi um pseudônimo criado pelo autor. E esse é um livro que ele também traz esse tema de coisa de mistério, de magia, assim. Sim. Professor de matemática, Exatamente. brasileiro. Sim, sim. Inclusive, o Dia do Matemático no Rio de Janeiro é o aniversário do professor Souza Melo, né, que é o nome do real do pseudônimo, né? E o Dia do Matemático aqui é o dia 6 de maio, porque foi o aniversário dele, então essa casa que a LERJ colocou aqui esse dia ser em homenagem a ele. E ele traz uma história de um calculista, um homem, né, que ele tem grande saber matemático, e ele usa esse saber para criar situações onde ele vai resolver com a matemática dele. E eu li esse livro quando eu tinha uns 11, 10 anos de idade. Em que circunstância? A escola pediu? Não, então, eu tinha um amigo que ele falou assim, cara, você tem que ler esse livro, e ele me trouxe o dele. Ele me deu o dele, na verdade. E aí eu achei mágico, assim. E as edições mais recentes, elas têm justamente essa coisa de... Elas trazem essa situação da Arábia, né? Um livro que se passa no Oriente Médio, ali no final do século XIX, começo do século XX. E ele traz essa situação... E ele também traz alguns... Como é que eu vou dizer assim? Uns extras no livro, onde ele meio que explica como é que
são esses locais, a cultura local. E pra mim foi muito mágico, porque eu, quando criança, né, uma das minhas histórias favoritas, assim, desenho, sempre foi o Aladdin. Eu sempre gostei muito dessa história. Então tava perfeito. E quando juntou pra mim, tipo, ter uma história passando de coisas que eu tava estudando naquela época, Pô, com o genial. ambiente, Quantos anos você tinha quando você uns viu? 10, 11, por aí. E você acha que aí se despertou assim esse gosto por matemática? Então, eu sempre né? gostei, assim, eu sempre tive facilidade para matemática, mas eu nunca tinha eu não entendia muito bem o porquê. Era basicamente assim, faça isso, resolva aquilo, e para mim era isso. E quando eu li esse livro, foi legal você ter aplicações práticas, ou não tão práticas, mas tipo, uma coisa de uma magia, algo meio maravilhoso. Porque geralmente, o que ocorre? E a gente já gravou programas aqui sobre isso, sobre o ensino da matemática, o uso da matemática. Mas a matemática é conhecida, assim, pra gente como algo chato, pesado, difícil. O livro mostra um outro lado Exatamente. da Exato. matemática que é fundamental para as crianças. E pra mim teve esse papel. Pra mim teve esse papel de, tipo, transformar aquilo em uma coisa leve, uma Porque coisa... era pesado para você até então. Eu gostava, mas pra mim era algo de gravar, assim. Eu tinha que fazer aquilo, eu fazia... Decoreba. Exato. E esse livro foi um dos que me mudou a minha visão da matemática, incrível, né? assim. Maravilhoso. E é incrível, sabe? E eu já cheguei a recomendar esse aluno para aluno meu de ensino médio, assim, pessoal de 17, 18 anos. Eu falo assim, cara, Livro. leia, porque é um livro que vale a pena ler em qualquer idade. É um livro muito mágico, assim. A gente gravou aqui com o Ziraldo, e o Ziraldo falou pra mim, esse negócio de livro não tem faixa etária, não. Não existe isso. Quer dizer, até porque a gente também assimila do que a gente escuta de acordo com as nossas experiências. Então você vai Exatamente. assimilar o que foi importante pra você, o que for te afetar. Eu acredito. O André Neves, ilustrador, escritor, ele costuma dizer que ele escreve para a infância de qualquer um. A sua infância, a infância de quem é idoso, a infância adorei, de quem é... Não é? Adorei isso. Você escreve, ele falou, eu escrevo e desenho para a infância. Então eu vou dialogar com a infância de todo mundo, de qualquer leitor. Que é uma das coisas que a gente estava falando, né? Que é esse problema da infância, porque a gente tem a nossa infância, a gente precisa viver ela. O problema é que, com essa coisa das telas, né? Desse novo meio de vida, nem as crianças estão vivendo as suas infâncias, né? Sim. E é sempre legal você trazer esses objetos de resgate da infância, Sim, de tudo tirar a ver. de tirar essa explicação completa do mundo e dar um espaço para você ter a sua imaginação. De liberdade. Exato. Sim, e ver que você pode brincar sem nada. Basta ter o outro. Sim. Tendo o outro, você brinca, porque ali é naquela interlocução lúdica que a brincadeira acontece, sem necessariamente precisar de nada, Eu lembro que quando eu comento isso com as pessoas, de que quando eu era criança a programação da TV acabava. Como é que acaba? Você diz, mas não acaba nunca. Como não acaba? Acabava. Estava tudo chiado, acabou a hora de dormir, não tem mais. Então, assim, é muito diferente quem nasce, cresce o tempo todo ligado. Quer dizer, isso não para nunca. E a gente não, de uma hora acabou. Vai todo mundo dormir para acordar mais cedo e as brincadeiras recomeçarem, né? Lê, você separou um trechinho pra gente. Separei um trechinho aqui, ó. As brincadeiras envolviam o quintal. A gostosa algazarra de vozes dos primos perfumava a casa mais que os canteiros floridos. Passaraio, passaraio, quem me deixa eu passar? Se não for o da frente, há de ser o de trás, trás. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci. Salada, saladinha, bem temperadinha, salsa, pimenta, azeite, cebolinha. 1, 2, 3. O ritmo da corda batendo no cimento marcava os minutos que escoavam sem cessar. As crianças buliam nos canteiros a cata de flores para saborear o melzinho do talo ou o azedinho de grossas pétalas. A avó ralhava, zelosa de tanta beleza plantada por suas hábeis mãos. Desviavam a atenção para os talhos de folhas de mamoeiro, pensando em delicadas bolhas de sabão. Depois de cortá-los, mergulhavam esses verdes canudos em detergente diluído em água e sopravam suavemente. Assim, o tempo traduzia-se em ar, banhando a tarde em leveza e transparência.
será que algumas bolhas flutuariam até o terraço do castelo ao lado? Quer dizer, a gente viaja, né? Eu ficaria aqui escutando. Porque assim... É tão delicado, era tão isso, puro, inocente. A gente querer aguardar... Por exemplo, minha avó morava nessa casa que é encostada no Morro da Urca. A gente chamava de pedra, imagina, o Morro da Urca, né? E aí, onde minha avó ia, ela plantava flores, ela plantava frutas, em qualquer lugar. Então, tem até uma história, assim, na família, das pessoas diziam, ih, não vai nascer nada aqui. Ela falava, besteira, menina. Tinha o dedo verde. Ela era pernambucana, assim, ela dizia, besteira, menina. E ela plantou uma mangueira em pouquíssima terra, porque é junto da encosta, né? E a mangueira dava muitas frutas, muitas. Então, minha avó fazia sorvete de manga. Então, eu sempre digo que esse sorvete de manga tinha um outro sabor, porque tinha o tempo da espera da manga, desde que a gente via a manga uma consciência aparecer, de ciclo, de respeito à natureza. A manga, quando ficava madura, aí meu pai, meu tio, eles jogavam as mangas, as crianças ficavam embaixo pegando as mangas, que era numa subidinha assim e tal, e a minha avó separava as mangas melhores para fazer o sorvete, e a gente queria pegar as mangas melhores, né? Ela não deixava, a gente meio fazia assim. E aí ela fazia o sorvete. Só que era também, naquele tempo, aquelas geladeiras antigas, daquela que você abre com alavanca, com um congelador pequenininho, que levava horas para fazer o sorvete, né? Então, aí, quando o sorvete eu botava naquela cuba de gelo de metal, quando o sorvete a gente achava que estava pronto, ela batia de novo no liquidificador, porque era tudo muito artesanal. Ai, vai ser uma delícia. E olha que eu não gosto de manga. Aí, pra gente, aquele sorvete de manga, eu sempre digo, não tem outro sorvete como aquele, porque aquele sorvete tem a espera, tem a brincadeira, tem a minha avó colhendo e fazendo. Então, assim, isso eu valorizo também no livro, porque hoje tem muita coisa pronta, né? Você já dá coisa pronta para a criança. E a grande brincadeira era essa, pegar as frutas que meu pai estava jogando, que meu tio estava jogando, dar para minha avó tentar ir lá abrir a geladeira antes para pegar o sorvete. Tudo isso Quero um caso curioso depois disso, o mais apimentado, vamos dizer assim, dessas crianças lá nessa casa. Eu fiquei curiosa. Daniel, qual é a sua brincadeira? A gente está falando de infância aqui. Qual é a sua memória mais forte da infância, sua brincadeira predileta? Então, brincadeira tenho não muitas assim, porque eu morei numa rua onde só tinha eu de criança. Então acabou que durante a infância eu não tive muito contato com outras crianças. Mas de memória, assim, ela foi falando, me veio na hora, assim, essa coisa dessa sinestesia, né? Eu não gosto de caldo de cana. Nunca gostei, não gosto até hoje. Mas cana mesmo, morder a cana, meu avô também, né? Ele era nordestino e ele vendia durante muitos anos, então ele sempre tinha cana em casa. Então eu tenho muito essa lembrança. De repente, aqueles assim, palitinhos. Exato, né? dele cortar a cana, dar pra gente nas canequinhas e até hoje eu consigo sentir eu lembro do gosto da cana, né? E eu sinto a dor aqui de você ir mordendo a cana e sentir a dor aqui assim no maxilar. Já fizeram pesquisas mostrando que quando você pensa em alguma coisa, com atletas, você pensa, toda a tua atividade física muda para aquilo, né? É impressionante, só pelo pensamento. Então esse é uma coisa assim, eu lembro desse gosto e eu sinto o que eu senti naquela época. Interessante. Eu sinto o sabor do sorvete também, da minha avó. Eu sinto a consistência exata, assim, e que nunca teve igual. Claro que nunca vai ter igual, porque era aquele, né? Mas a gente traz isso. Partes que te marcaram no livro, O Homem que Calculava. Então, eu tava até relendo, assim, e é engraçado, uma das partes que mais me marca é justamente que é logo no começo, né? Que é um caso que ele traz um cálculo sobre camelos, aonde existem 3 irmãos e eles têm que dividir 35 camelos de uma forma desigual, né? O pai queria que um ficasse com a metade, um ficasse com um terço e um ficasse com um nono desses camelos. E aí, obviamente, cada um queria um camelo a mais, um camelo a menos. E ele traz uma resolução, né? Ele coloca um camelo dele no cálculo que ele trazia. E aí, depois de fazer todo esse cálculo, cada irmão se sente avantajado com o cálculo que ele faz. Ele pega o camelo que ele trazia de volta e ainda sobra um camelo. E isso, quando eu era criança, eu fiquei assim,
sabe, foi um negócio assim, eu não consegui entender aquilo. E aí, esse é o meu momento favorito do livro. E aí, hoje, mais velho, na época eu cheguei a ler, mas ele traz, tipo, uma parte depois, um extrazinho, onde cada capítulo o livro traz uma explicação matemática de como aquelas resoluções são feitas, assim. Então, essa é a minha parte favorita do livro, é o cálculo de como você dividir esses camelos para pessoas de forma desigual, onde todo mundo, eles não conseguem chegar a um acordo, porque todo mundo se sentia injustiçado, e ele fazendo esse pequeno artifício, ele faz uma divisão que agrada a todo mundo. Que operação, que situação matemática, vamos dizer assim? É uma divisão. O problema é que 35 ele é um número que ele não é múltiplo nem de 9, nem de 3 e nem de 2. Eram os dois números. E que ele dividia de forma que um ficasse com metade dos camelos, um ficasse com um terço e um ficasse com o nono dos camelos. O problema é que 35 ele não tem essa divisão perfeita para esses números. Quando ele coloca esse camelo a mais dele, ele passa a ter 36 camelos, que é um número que ele é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo. Sim. Então ele consegue resolver essa divisão e ele tira o problema do fracionado. Porque o problema era justamente esse, porque um irmão ia ficar com 17 camelos e meio. Um ia ficar com 3 camelos e mais um pouquinho. Então quando ele coloca esse camelo a mais, ele pega esse fracionado da sobra de cada um deles e consegue resolver a conta de forma que ele tira esse problema. E aí, como ele colocou um camelo a mais, ele no final tem que tirar um camelo que era o camelo dele mesmo. Sim. Agora, você acha que esse livro realmente, como você falou, ele pode ajudar ali em que fases de uma forma mais contundente, e a partir de que série seria? Que ano? Então, eu imagino porque assim, ele é um livro que, apesar dele ter essas situações que parecem muito complexas, e algumas têm alguma explicação um pouquinho mais complexa, ele é um livro que os cálculos que são apresentados são cálculos relativamente simples. Então, e eu gosto, e o tema também é um tema que traz uma coisa nova de geografia. Então, assim, pelo meu entendimento, eu acho que é um livro que, para ser lido ali entre os 9 e 11 anos, quando eu falo isso, é a aplicação em sala, sim, né? Em sala de aula. Porque justamente por isso, porque uma criança que ela já está ali pelo 5º, 6º ano, ela já está começando a aprender a fazer divisões onde você não tem o resto, onde você realmente vai você vai colocar números decimais ali. Certo. Então, nesse momento, é o momento onde isso acontece melhor. Tem outros cálculos que são até mais simples, mas eu acho que realmente nesse momento você consegue ter uma apreciação completa do livro. Entendi. Mas usando antes também pode ser um despertar. Sim, né, e tem toda a questão do ambiente aonde ir, né? Porque ele poderia fazer essa divisão com qualquer coisa. Mas como você tem todo o ambiente de camelos, né? desertos, e é engraçado, né? Porque é um livro que ele conta essas histórias e existe a história do próprio autor, né? Do próprio pseudônimo que vai guiando essa história durante o livro, e é super interessante. A brincadeira mais apimentada ou a arte mais apimentada uma brincadeira desse grupo. Que a gente fazia e que todos os primos hoje até hoje lembram, é uma brincadeira que a gente chamava de Ninguém Pode Nos Ver. E que na sala da casa da minha avó tinha uma porta que era um quarto, que eu até falo que era um quarto pra gente meio misterioso, era um quarto que guardava coisas. Então tinha uma cortina na frente desse quarto, na sala. Minha avó botou porque ela não gostava daquela porta aparecendo. Então, a família vendo televisão, então a gente tinha que passar por trás de todo mundo, da poltrona, e por trás da cortina, porque a gente jurava que ninguém estava vendo a gente. Então, você imagina, a gente com os pés aparecendo. Éramos 9, meu irmão era pequenininho, éramos 8. Meu Deus! E aí, ninguém ia ver Não, nunca. ninguém ia ver. E você imagina como a gente estava cochichando alto, né? E eu, como era das mais novinhas, então porque a gente tinha que passar de um cômodo, como se fosse um cômodo para o outro, e passar para ir por trás da cortina. Mas tinha um pedaço que a gente só tinha como ficar atrás da poltrona da minha avó. Então a gente ficava assim, como é que a gente vai conseguir passar daqui dessa poltrona para lá? E a gente jurava
achava que ninguém nunca tinha visto a gente. Eu imagino com os pés aparecendo por trás da cortina, mas pra gente era uma coisa, quando a gente conseguia chegar do outro lado, era uma vitória tão grande, a gente conseguiu, e a gente atrás daquela cortina meio poeirenta, eu lembro disso assim, e a gente passando por ali sem fazer barulho, pra gente era uma grande aventura e a gente batizou de Ninguém Pode Nos Ver. Que maravilha. Que você... A gente está no finalzinho do programa e eu queria que você deixasse essa mensagem, Daniel, assim, em relação a esse livro. O que você acha que de mais interessante, além dessa coisa do gosto da matemática, ele pode trazer? Quer dizer, você falou aí em geografia, que outros aspectos você acha que podem ser trabalhados a partir desse livro para o professor ou para o pai, para a mãe, para o responsável? Eu acho que, assim, esse livro ele tem vários pontos, no ponto da matemática. Eu acho o ponto... Hoje a gente vive uma sociedade onde a gente está passando por um processo muito pesado, assim, de peso, né, das pessoas que são do Oriente Médio, né, dos muçulmanos. E é muito... E esse livro traz muito isso, mostrando como... Às vezes a gente tem uma ideia de que, assim, é um povo que está sempre em guerra, que é um povo que parece que ser atrasado, que parece que está perdido na história. Perfeito. E aí esse livro ele traz muita coisa, assim, de como... Preconceito, discriminação, quebrar isso. Exato. Né? E como foi um povo que foi importante para as ciências, para o conhecimento, né? Como existe uma ética, uma moral desse povo que é trazida por esse livro também, né? Inclusive tem um dos casos do livro, ele retrata... que é um caso que é a divisão correta, a divisão justa e a divisão que é correta perante a Deus, que é perante Alá. E ele traz isso, assim, ele fala que, olha, ele tem uma certa quantidade de pães, e aí ele faz uma divisão, e ele contesta a divisão do sheik, né, do chá. E aí ele fala assim, não, essa divisão é correta, mas não é justa. E aí ele fala assim, como eu também comi do pão, a divisão, e ele troca a divisão, e aí... Ele acaba ficando com mais dinheiro, eram 15 moedas, a primeira divisão é 7 para um, 5 para outro, depois ele mostra que a justa seria 14 para um para o outro, mas ele fala que a divisão que é perfeita perante a Deus é a divisão igualitária para os dois, porque eles aceitaram essa jornada trabalhar juntos. Várias coisas aí, Exato. A palavra, o significado das palavras, o correta e... Justo e o que é o perfeito perante a Deus, né, do caso dele. Então, eu acho... Valores também, uma série de coisas. Considerações finais. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, um momento tão duro, eu acho que é tanto ódio espalhado, eu acho que a gente falar de delicadeza, falar de infância, de memórias de infância, falar de que você precisa do outro para brincar, para dialogar, eu acho que isso, nesse momento, é o mais importante que eu acho que esse meu livro traz. É esse olhar delicado e cuidadoso para o outro, para a infância, para as relações. Eu acho mais do que nunca, e encontros presenciais. Sim. Porque a gente vive esse momento de que cada um está na sua rede virtual. Eu acho que é um livro que fala disso, de brincar, de estarmos presentes um na vida do outro, e fala de delicadeza. É isso. É isso, muito bonito. Parabéns. Obrigada. Adorei ouvir suas histórias aqui. Obrigada. Quero ouvir muito mais. Sucesso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa termina por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Um mestre sufi sempre contava uma história no final de cada uma das suas aulas, mas nunca explicava o sentido delas. Os alunos ficavam indignados por não compreenderem, no final, o sentido daquelas histórias. E um dia um dos alunos não aguentou e foi falar com o mestre. Mestre, o senhor nunca explica o sentido das histórias? Eu fico muito angustiado com isso. O mestre, olhando para o aluno, disse: ora, me desculpe, meu aluno, eu poderia compensá-lo de alguma forma, quem sabe lhe oferecendo esse belo pêssego de presente. O aluno ficou entusiasmado e disse: imagina, mestre, não precisava. Mas antes de entregar o fruto, o mestre disse ainda: mas antes de entregá-lo, eu poderia descascá-lo primeiro, assim facilitaria para você comê-lo.
Oh, mestre, imagina fazer uma coisa dessa para mim. Mas antes, eu poderia ainda cortar o fruto. Vai facilitar ainda mais para você devorá-lo. E o aluno, muito entusiasmado, imagina, mestre, o senhor cortar a fruta para mim. E o mestre ainda continuou, mas antes eu poderia ainda mastigá-lo para você. Vai facilitar ainda mais. O aluno, sem compreender, disse, mas mestre, eu não quero uma fruta mastigada. E o mestre, olhando calmamente para ele, disse, mas se eu lhe explicasse o sentido das histórias, seria o mesmo que te der para comer uma fruta mastigada.